Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Cariete, Projeto de Vida. E agora nós vamos para um novo tema de unidade curricular, né? 2, que é Ética e Eugenia. A gente vai discutir muitos assuntos interessantes nessa disciplina e assuntos que estão em alta agora, hoje em dia, né? Tanto na pauta da filosofia ética quanto na biologia. Então, pessoal, antes de compartilhar a tela aqui, estou falando com vocês. Não deixem de fazer as atividades, está na plataforma. E se vocês tiverem qualquer dúvida em relação às questões, às atividades, vocês podem me mandar, tá? No privado, ou deixar no mural ali que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então, vamos lá aqui. Essa atividade, ela vai falar sobre as teorias evolucionistas, né? Que muitos de vocês devem ter estudado já. Qual que é a intenção dessa atividade, né? Trabalhar os elementos da antropologia, tá? Do genismo, que é a questão da genética. Vamos lá, eu vou lendo com vocês, vou pausando e vou comentando, ok? Até o século XVIII, era bem defendida a ideia do fixismo, ou seja, de que os indivíduos foram criados e não sofreram modificações através do tempo, apresentando as mesmas características desde a sua criação até os dias atuais. Entretanto, com o conhecimento dos fósseis e o desenvolvimento da anatomia e embriologia, surgiram as teorias evolucionistas. Defendiam de que os organismos sofriam mudanças ao longo do tempo. Então, antes, o fixismo, né? Acreditava-se que, desde quando a gente nasceu, desde a época da pré-história, no caso, né? Nós vivíamos sempre a mesma criação genética, né? O mesmo modo. Só que com as teorias evolucionistas, com a descoberta dos fósseis, descobriram que nós mudamos muito com o passar dos anos, tá? Vamos lá, no que se baseia a teoria evolucionista? As teorias evolucionistas afirmam que ocorreram mudanças nos organismos ao longo de milhares de anos no planeta. Essas mudanças podem ser vistas, por exemplo, em fósseis de organismos que hoje são encontrados na Terra, mas que possuem grandes semelhanças com organismos atuais. Todas as teorias evolucionistas existem e falam em mudança, diferenciando-se apenas sobre a forma como essas mudanças ocorrem. Então, o que se percebe com os fósseis achados, né? Que nós mudamos muito as características, tanto muito físicas, né? Físicas mesmo, e genéticas. Então, eles descobriram que os ossos, a forma do corpo era muito diferente milhares de anos atrás do que agora. Aí que vem as novas teorias de Darwin, do Lamarckismo, de Lamarck, né, que a gente vai ver agora. Quais são as principais teorias evolutivas? Quais são os principais autores, né? Entre as teorias evolutivas existentes, algumas merecem destaque, como o Lamarckismo e o Darwinismo, e o neodarwinismo, que nada mais é do que uma nova teoria em cima de Darwin. Vamos lá. O Lamarckismo, que é de Lamarck, né? Uma das primeiras teorias que explicaram a evolução dos seres vivos foi a proposta de Jean-Baptiste Lamarck. Então, isso foi lá em 1700 e pouco, né? Quando Lamarck começou essa pesquisa. Para explicar a evolução, ele sugeriu duas leis. Então, a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. O que é a lei do uso e desuso? A lei do uso e do desuso explica que quando o organismo utiliza muito determinada parte do corpo, essa parte desenvolve-se mais do que as outras. E aquelas que não são utilizadas atrofiam-se. Então, Lamarck ele fez uma teoria, né, de que a lei do uso e desuso. O que é isso? Então, quando um ser vivo, tanto seres humanos como qualquer ser vivo, utiliza mais alguma parte do corpo, algo desenvolve, isso se desenvolve mais. E aquilo que ele não usa atrofia e com o passar do tempo passa a não existir mais de geração em geração quando não é utilizado, tá? Vamos lá. A lei da herança dos caracteres adquiridos, por sua vez, afirma que característica adquirida durante a vida pode ser transmitida aos descendentes.
Então, assim como essas características vão se desenvolvendo com o uso e o desuso, vai se transferindo geneticamente para outras gerações, na teoria de Lamarck. A teoria de Lamarck apresenta alguns pontos falhos, importante frisar isso aqui, tá, gente? Que merecem destaque. Quais são os pontos falhos? O primeiro deles se diz respeito ao uso e desuso, que não pode ser considerado uma verdade, pois as características do nosso organismo são predeterminadas pelos genes, e o uso do desuso poderiam causar alterações nos limites predeterminados. Então, Lamarck, ele observou isso, mas o que ele errou na teoria dele? Ele errou que os genes são as características que são passadas geneticamente, e os genes normalmente não se modificam, tá? Olha lá, ó. Outro ponto que merece destaque diz respeito às características adquiridas, que não podem ser transmitidas, pois não estão presentes na nossa informação genética. Apesar dos erros, Lamarck tem seu mérito, pois introduziu a ideia da mudança que ocorre nos seres vivos para a sociedade. Então, ele teve erros, sim, na sua teoria, mas ele não teve acertos, porque ele percebeu que há mudança, sim, nos caracteres humanos, né? Ele errou na questão de genética, mas na questão de caracteres, de usar mais certas habilidades, isso é verídico. Vamos lá. Agora o darwinismo, que todo mundo conhece, a teoria de Darwin, né? O darwinismo reúne as ideias evolucionistas propostas por Charles Darwin. Então, ele vem depois de Lamarck, as teorias de Darwin. Segundo esse pesquisador, as espécies modificam-se ao longo do tempo em virtude da seleção natural. Então, há uma seleção natural dos seres vivos. Para ele, os organismos vivem em uma luta constante para a sobrevivência, e apenas aqueles mais aptos são capazes de sobreviver, reproduzir-se e passar as características vantajosas para seus descendentes. Então, é a lei da sobrevivência mesmo, tá? Então, aqueles que sobrevivem, têm a capacidade maior de adaptação, vai sobrevivendo e sobressaindo sobre outras espécies. Essa é a teoria de Darwin. E essas características vantajosas que os indivíduos vão adquirindo, ele vai passando de geração em geração. A teoria de Darwin é muito mais aceita do que a de Lamarck, tá? Olha lá, ó. Apesar da seleção natural ser um mecanismo correto, Darwin não conseguiu explicar como as características vantajosas surgiram nos organismos e tampouco como eram transmitidas. Essa explicação não foi possível porque não havia conhecimento sobre genética no período. Então, ele sabia que mudava essas características, só que ele não sabia como era transmitido, porque os avanços científicos de como funciona a genética, como é transmitido, surgiu faz pouco tempo, tá, gente? Então, na época de Darwin, não existia essa tecnologia que tem hoje. Mas por que Darwin é tão importante na teoria evolucionista, na teoria genética, né? Porque ele descobriu, sim, a questão da seleção natural e a questão da sobrevivência, que se adapta aos mais fortes. Aí vem a teoria do neodarwinismo, que nada mais é do que uma nova teoria de Darwin. Do que fala sobre esse neodarwinismo, né? O neodarwinismo é uma teoria criada com a contribuição de vários pesquisadores para os fatores de que Darwin não compreendia quando apresentou sua teoria. Então, hoje em dia, são nada mais são do que os geneticistas. Quem trabalha com genética são os neodarwinistas. Em outras palavras, dizemos que o neodarwinismo, né, os geneticistas, consiste na teoria da seleção natural acrescida dos conhecimentos genéticos adquiridos posteriormente. Assim sendo, o neodarwinismo incorpora a ideia de mutação e recombinação genética. Hoje, como vocês sabem, aqui tem uma imagem, né? Ó, os fósseis são uma importante evidência da nossa evolução, que a gente evolui, né? O que o neodarwinismo ele vai falar aqui, tá, gente? Que hoje existe sim uma transformação genética e que recombinando geneticamente nós conseguimos fazer muita coisa, a ciência consegue fazer muita coisa. E há um questionamento ético nisso. Hoje, como vocês sabem, pode escolher cor da pele,
cor dos olhos, textura de cabelo, altura, QI, através da genética. Só que isso vai barra com a questão ética. Será que os cientistas estão brincando de serem criadores, né? O que isso pode causar se não existisse a barreira ética? Hoje é permitido você tirar geneticamente uma doença que pode ser transmitida para o seu filho, uma doença hereditária que você tem. Mas não é permitido a escolha da cor da pele, a questão estética, né? Qual que é a questão sobre isso? Se fosse permitido essa questão genética de escolher esteticamente como será uma criança, vai haver uma grande, já não basta, né, a classificação que nós temos entre ricos e pobres, vai ter também a classificação genética. Então, vai ser nitidamente aquelas pessoas superiores geneticamente, né? Então, vai criar super, no caso, humanos, e que irão competir e se sobressair sobre humanos normais, que são nascidos normais, né? Então, há uma disputa muito grande, um debate muito grande em cima disso, tá? Da questão de escolher geneticamente quem são os seres humanos. Dentro da questão da eugenia também, né? O que é um ser humano perfeito, né? Que é o que eles querem criar. Então, há todo um debate ético em cima disso até os dias atuais. Alguns médicos, alguns cientistas contra e alguns a favor, tá? Só que a gente tem que pensar em tudo o que pode envolver isso. É correto, sim, tirar uma doença que pode ser transmitida, mas a questão estética ainda envolve uma coisa muito superficial, né? Como que eu vou escolher um filho, cor da pele, cor dos olhos, esteticamente? Eu acho que chega a ser bizarro aceitar uma coisa dessa. Vamos lá. Aí tem as questões aqui. Eu coloquei algumas questões de vestibulares para vocês lerem e responderem de forma correta. Tem no Classroom, tá, gente? Respondam lá no formulário. Essa APC é para quem, eu coloquei aqui, é para quem vai pegar na escola, tá? APC impressa. Essa primeira atividade, vamos lá. Ó. A teoria da evolução de Charles Darwin tem atualmente 146 anos. Historicamente, é pouco tempo. Darwin articulou a teoria completa quando publicou na Inglaterra seu famoso livro sobre a origem das espécies, sendo um dos documentos mais importantes do século XIX, tá? Esta obra mudou completamente a visão do lugar que ocupamos na natureza ao mostrar que todas as formas de vida que hoje habitam na superfície da Terra são resultado de processos evolutivos. Então, foi uma grande boom a teoria de Darwin na época, tá? No século XIX, que até hoje tem um impacto muito grande na ciência. Olha lá. Segundo a teoria da evolução, né, Charles Darwin baseou-se em fatos. Analise as proposições abaixo com verdadeiro ou falso, tá? A primeira questão aqui, gente. Em uma espécie, os indivíduos não são exatamente iguais, havendo diferenças que tornam alguns mais atraentes, mais fortes. É verdadeiro ou falso? Segundo o texto e segundo seus estudos na biologia, na humanas, é verdadeiro ou falso essa questão, tá? 2. As variações e as semelhanças observadas entre os animais das ilhas de Galápagos sugeriram a existência de um único ancestral. É verdadeiro ou é falso? 3. A seleção de indivíduos de uma espécie se faz ao acaso. Verdadeiro ou falso? Falso. 4. Os indivíduos de uma mesma espécie não mostram muitas variações de forma e na fisiologia. Conforme os seus estudos, vocês vão assinalar verdadeiro ou falso. Número 2. Aqui, ó, quando falamos em evolução, referimos a novas mudanças que ocorrem nos organismos ao longo de milhares de anos. Existem diferentes teorias que explicam essas mudanças, como no caso da teoria proposta por Lamarck, que é o primeiro que falou sobre a questão de evolução, né? Para esse pesquisador, a evolução ocorre em razão da ação de duas leis. Quais são essas leis? Lembra, gente, da lei que eu falei ali, que está no texto do uso e desuso? Já deu uma dica aí dessa questão, hein? Aí vocês vão explicar qual é a questão do uso e desuso, conforme Lamarck dizia. 3. Qual a principal diferença entre a teoria darwinista e a neodarwinista? Lembra que eu te falei que a darwinista, a questão de Darwin, né, que há 146 anos escreveu a teoria dele. Qual é a diferença de Darwin
do darwinista para neodarwinista. O que mudou, né, da época de Darwin para agora, nos dias atuais? Está no texto, é só vocês lerem e explicar um pouquinho sobre isso. A 4. Aqui está perguntando, tá? Ó, entre as ideias a seguir, quais foram incorporadas posteriormente à teoria de Darwin? Né? O que está falando sobre a teoria de Darwin? Seleção natural e ancestralidade comum, seleção natural e seleção sexual, mutação e recombinação genética, DNA e RNA. Qual dessas alternativas correspondem a Darwin, a teoria de Darwin? Assim que eu coloquei uma questão do Enem, deu uma modificada aqui para vocês, mas é uma baseada na questão do Enem, tá? As mudanças evolutivas dos organismos resultam de alguns processos comuns à maioria dos seres vivos. Em um processo evolutivo comum, as plantas e animais vertebrados. O que acontece? Movimento de indivíduos ou de material genético entre as populações que produz diversos genes e cromossomos, será que é verdadeiro? Aqui só tem uma questão alternativa correta, tá? Vocês vão ler e vão dizer o que está falando. Isso aqui nada mais é do que interpretação. Número 6. Aqui está falando sobre, ó, após estudar sobre evolução na escola, Michele resolveu explicar para sua mãe o motivo pelo qual algumas lagartas são verdes. Segundo a aluna, algumas lagartas são verdes porque essa cor favorece sua sobrevivência em folha, uma vez que são mais dificilmente avistadas por predadores. A explicação de Michele obedece à teoria evolucionista sobre a que Michele estava explicando para sua mãe ali. Qual é a teoria que ela estava explicando? A de Lamarck, de Mendel, de Foster, de Crick, de Darwin? Vocês vão colocar. Coloquei uma sugestão também para vocês responderem essas questões de um vídeo do YouTube que tem. Cliquem e assistem, é rapidinho esse vídeo que vai ajudar vocês a responderem essas questões também. E o último, não menos importante, é o feedback, tá, gente? Por que é importante o feedback? Para eu saber se vocês estão aprendendo ou não. Então, não deixem de marcar os memes aqui, tá? Se vocês estão aprendendo ou não. Muito bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero estar junto com vocês novamente o mais rápido possível, né? E qualquer coisa, deixe sua dúvida e entre em contato comigo. Um beijo e até a próxima aula.